Abram a sua Bíblia no livro de João. Ô, irmã, não é João, não, é Lucas. 19. Aqui. Lucas 19. Sem perda de tempo, nós iremos ler dos versículos 1 ao 7. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Pode sentar, minhas irmãs. Que seja o Senhor a trazer a revelação da sua palavra. Irmãs, vamos esmiuçar um pouco aqui esse texto. Eu estou olhando para a hora, ninguém se aperreie, viu? Em nome de Jesus. O texto vai nos dizer que Jesus ele estava entrando em Jericó. Primeira informação. O que é que Jericó significava? O nome Jericó significa cidade das palmeiras. Grava aí essa informação. Cidade das palmeiras. Só que Jericó era uma cidade grande. Era uma cidade muito movimentada. Era uma cidade onde passavam muitas pessoas. Porque era uma cidade que ela era passagem para a entrada das mercadorias que chegavam no Oriente. Então, vocês imaginem assim, uma cidade muito movimentada. Ela ficava perto da Transjordânia. E tudo que ia entrar passava por ali. E por ser uma cidade onde havia esse fluxo de mercadorias, ela era uma cidade aduaneira, ela era alfandegária, tá certo? Jericó era uma cidade que quando as pessoas passavam por ali trazendo as suas mercadorias, as pessoas elas eram tributadas. Então, o povo já vivia meio que aperreado, né? Primeiro porque já era uma cidade muito movimentada. E segundo porque quando eles chegavam ali, eles iriam ser tributados. E minhas irmãs, até onde eu sei, pode ser que tenha uma exceção. Ninguém gosta de pagar imposto. Ninguém gosta. Não me diga, você pode até aceitar que tem que pagar. Mas dizer que você gosta, ninguém gosta de pagar imposto. Principalmente naquela cidade de Jericó. Porque o que era que acontecia, irmãs? Jericó, naquela época, ela era sujeita a Roma. Então, todos os impostos que eram arrecadados ali em Jericó, eles não voltariam para Jericó para serem investidos ali. Aqueles impostos, eles iriam ser totalmente passados para Roma. Então, era um povo que vivia pagando imposto e aquele imposto não voltava, certo? Porque, assim, a teoria é que os impostos são recolhidos para que seja devolvido em forma de benefícios para a população. Tá certo? Aí Jericó era uma cidade desse jeito, bem movimentada. Eu acredito que era muito barulhenta. Ô, irmãs, eu acredito que tinha muito camelo passando, que tinha, assim, pessoas irritadas pelos impostos que eram cobrados. Pessoas, assim, que estavam, assim, bem estressadas, vou usar o termo de hoje em dia. Mas Jesus resolve passar por Jericó. Jesus sabe que Jericó é daquele jeito, mas Jesus não corta o caminho. Jesus decide ir até Jericó.
já estava na agenda de Jesus que ele iria até Jericó. E essa, irmãs, seria a última vez que Jesus iria até Jericó. Porque logo depois dali vão vir os acontecimentos e Jesus ele vai ser levado à crucificação. Mas Jesus ele foi ali. Aí eu abro um parêntese de algo que eu aprendi e que eu quero compartilhar, minhas irmãs, com você. Olha, se Jesus decidiu ir a Jericó, Jericó passando por aquela circunstância de estresse todinha, você, minha irmã, pode ficar tranquila, porque Jesus vai visitar a sua vida. Jesus vai visitar a sua casa. Não importa se você acha que a sua casa, que a sua vida, ela assim é algo muito atribulado, é algo muito... Ai, nem eu estou me aguentando. Não, mas Jesus aguenta. Ele decide que ele passa na sua vida. Então você creia, porque independente daquilo que você está passando, da circunstância vivida, Jesus marcou um encontro para passar na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Agora, irmãs, para gravar um pouco aqui a história, a personagem desse texto, quem é? Zaqueu, né? O que é que ele era? Cobrador de impostos. Agora, minhas irmãs, se o povo já vivia numa cidade que taxava tudo, que cobrava tudo, vocês acham que aquele povo ia olhar para Zaqueu com bons olhos? Não olhava. Até porque, além de Zaqueu ser cobrador de impostos, ele era rico. E essa riqueza de Zaqueu não era uma riqueza só pelo esforço do seu trabalho, daquilo que ele ganhou honestamente. Zaqueu, ele também ganhava em cima, comissão em cima dos impostos que eram cobrados pelos outros coletores. Porque Zaqueu era o chefe dos coletores, ele era o chefe dos publicanos. Zaqueu era um homem que realmente ele fazia umas coisinhas que não deveria fazer. Então, aquela riqueza de Zaqueu era ilícita. Então, o povo já não olhava para Zaqueu com bons olhos, porque o povo sabia quem Zaqueu era. Só, irmãs, que está aqui, ó. Eis um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Ó, Jesus andava, vinha uma multidão seguindo Jesus, tá certo? A cidade ia receber Jesus, eu acredito que a notícia já tinha corrido de que Jesus iria passar por ali. Então, todos os crentes daquele lugar, todas as pessoas que seguiam ao Senhor, queriam ver Jesus. Mas essas pessoas quererem ver Jesus, eu até entendo, porque eu e você estamos aqui nesta tarde e nós queremos ver Jesus. Mas um homem ímpio, um homem que vivia uma vida errada, um homem que vivia roubando a sociedade, minhas irmãs, aquele homem ter vontade de ver Jesus, ó, minhas irmãs, só Jesus mesmo para botar essa vontade no coração daquele homem. Mas aí, minhas irmãs, o que é que acontece? Jesus, quando encontrasse com Zaqueu, Jesus não iria passar a mão por cima da cabeça de Zaqueu. Jesus não iria apoiar aquilo que Zaqueu estava fazendo de errado. Jesus iria falar a verdade para Zaqueu. Jesus iria liberar a palavra de conserto sobre a vida de Zaqueu. Porque Paulo nos ensina lá no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação do pecador. Então Jesus, ele não ia ter medo de falar a verdade para Zaqueu. Zaqueu gerou no coração dele o desejo de ver Jesus. E naquele encontro, com certeza, Zaqueu seria confrontado com todas as coisas erradas que ele vinha fazendo. Porque Jesus, ele não passa a mão nas coisas erradas que ninguém faz. Porque o nosso Deus, ele não tem filhos preferidos. Ele não diz assim, essa daqui pode porque eu gosto tanto dela, ela é tão cheirosinha, aquela dali não pode não. Não, a palavra do Senhor é a mesma para todas nós. E o Pai corrige ao filho que ama. A palavra de Deus também nos ensina isso aí. Mas voltamos para cá. Zaqueu resolve ver Jesus. Só que Zaqueu, quando correu, que chegou, que olhou, o que era que havia?
uma grande multidão. Irmãs, vocês estão acordadas? Em nome de Jesus, havia uma grande multidão. Zaqueu vem, corre, para, olha. Uma grande multidão seguia Jesus. E para completar, Zaqueu era de baixa estatura. Zaqueu era pequeno, como diz a musiquinha do departamento infantil, quase um anão. E desejava ver Jesus. Zaqueu para, eu queria ver Jesus, mas tem uma grande multidão. Eu sou baixinho, eu vou voltar para casa, porque eu até tentei ver Jesus. Eu até quis, eu até corri, mas essa multidão que está aqui, ela está impedindo que eu veja Jesus. Foi isso, irmãs, que aconteceu? Irmãs, Zaqueu olhou para ele mesmo. E Zaqueu viu que a multidão era um problema real. Mas, mais real que aquela multidão, Zaqueu viu que era nele. O problema maior estava nele. E quando ele resolvesse o problema que estava na vida dele, aquele problema que era com ele, da sua estatura, multidão nenhuma seria empecilho para que ele visse a Jesus. Então, minhas irmãs, prestem atenção, vamos fazer uma autoanálise. Às vezes nós estamos vivendo circunstâncias e estamos dando desculpas na nossa vida para não vermos a Jesus, para não fazermos aquilo que o Senhor determinou que façamos, porque nós estamos olhando para a multidão, nós estamos olhando para aquelas pessoas que não acreditam na gente, nós estamos olhando para aquelas pessoas que só abrem a boca para dizer assim: você pensa que você é quem? Você hoje é crente, você hoje é metida santinha, mas quem você era ali atrás? Quem você pensa que é? Está pensando que agora só porque você vai à igreja, você pode vir aqui e dar lição de moral? Tantas pessoas hoje, irmãs, têm olhado para a multidão e têm feito com que aquela multidão seja um empecilho de chegar ao objetivo que é ver Jesus. Quando na realidade nós precisamos fazer uma autoanálise, nós precisamos ver o que é que há em nós que tem nos impedido de chegar a Jesus. E quando nós resolvermos essa questão nossa, isso que está aqui em nós, aquelas palavras que foram incutidas na sua mente de que você não podia, de que você não era capaz, de que você não louva, porque sua voz não é boa, porque você não vai servir para nada, porque você isso, porque você aquilo. Quando você resolve aquilo ali, multidão nenhuma impede você de chegar e olhar para Jesus. Porque, minhas irmãs, a Bíblia vai nos dizer que ele viu a multidão e ele era de baixa estatura, mas ele correu e subiu numa figueira, porque um sicômoro é um tipo de figueira brava. Então, algumas versões têm figueira e outros têm sicômoro. Zaqueu subiu. Aquela cidade era a cidade das palmeiras, concorda? Eu acabei de falar aqui no início. Mas Zaqueu não tinha condição de subir numa palmeira. Mas ele procurou o que ele poderia fazer, que era subir numa figueira brava. Então, Zaqueu vai e sobe na figueira brava para ver Jesus. Irmãs, algumas vezes na nossa caminhada, nós vamos precisar de caminhos alternativos para chegarmos no nosso objetivo. Como assim, Suzane? Não estou entendendo. Vou lhe explicar. 2 Samuel, capítulo 5. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando Davi, ele assumiu o reinado, porque Davi foi ungido rei bem novinho por Samuel. Mas somente aos 30 anos, Davi começou a reinar. Quando Davi, ele realmente começa a reinar, está ali, em 2 Samuel 5, Davi vai querer estabelecer a sede do seu reinado. Davi tem ao dispor dele todas as terras, tudo aquilo que ele quiser. Mas Davi vai olhar, vai enxergar Jerusalém, que era uma fortaleza habitada pelos jebuseus, e Davi vai dizer assim: é ali que vai ser a nossa sede. A sede do meu governo vai ser ali, naquele lugar. Irmãs, Jerusalém era uma fortaleza. A palavra vai nos dizer que Jerusalém
ela tinha muros altíssimos, ela era forte, ela era cercada por 3 lados, por vales, e humanamente falando, ninguém conseguiria entrar em Jerusalém. Aí os jebuseus, que habitavam aquela terra, diga aí comigo, eles habitavam na terra. Eles eram os donos da terra? Por quê? Porque o Salmo 24 vai nos dizer: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. E aquela terra já havia sido prometida, já havia sido determinada que pertenceria aos filhos de Deus. Aí os jebuseus, em toda a sua arrogância, eles mandam um recado para Davi: Jerusalém é tão fortalecida, é uma cidade tão, que se você tentar entrar aqui, a gente coloca os coxos e os mancos e eles botam vocês para fora. Está aqui, essa palavra, como é que a gente diz hoje em dia? Que tira a condição de alguém. Essa palavra que inferioriza a condição de alguém foi dita, está aqui em 2 Samuel pelos jebuseus. A gente bota os coxos e os mancos e eles botam você para correr. Aí o que foi que Davi fez? Desistiu? Davi procurou um caminho alternativo. Davi procura um caminho alternativo. E qual foi o caminho que Davi achou? Davi achou uma fenda na rocha. Um caminho subterrâneo que existia naquele lugar. Era um caminho estreito, minhas irmãs. Imaginem, cavado pelo meio da rocha. Até subir e chegar na colina mais alta que existia ali naquele lugar. Aquele caminho de terra não permitiria que nenhum homem passasse em pé. O que é que Davi faz? Quem é que está comigo? Quem é que quer tomar a terra? E os soldados, eles vêm. E eles vão se ajoelhar. Eles vão caminhar de 4. Vão botar o joelho na areia, na terra. Vão botar suas mãozinhas. Vão começar a engatinhar ali no meio daquela fenda. E eles estão indo. E aquilo ali é de barro. E devia ser um calor. Irmãs, o barro devia cair por ali, era barro, provavelmente poeira nos olhos, era gente respirando, gente espirrando, era ali, mas eles não desistiram, eles foram de joelhos e eles subiram, porque apesar de ser um caminho subterrâneo, aquele caminho era um caminho de subida, e a palavra do Senhor vai dizer que eles saem no lugar alto, ali dentro da cidade de Jerusalém, e eles tomam aquela cidade, e aquela cidade foi o templo, a sede do governo de Davi, e permanece até os dias de hoje, porque Jerusalém foi derrubada por Nabucodonosor, mas ela foi reconstruída, como nos diz a palavra do Senhor. Irmãs, o que é que eu quero dizer a vocês, em nome de Jesus? Peguem, olhe, caminhos alternativos. Às vezes você não vai chegar em pé, às vezes você não vai chegar limpa, às vezes você não vai chegar cheirosa, às vezes, minhas irmãs, você vai descer para você conseguir subir. Você vai botar o joelho no chão, vai colocar o rosto no pó, você vai derramar diante do Senhor e o negócio vai estreitar, o negócio vai apertar, o negócio vai esquentar e a poeira vem e aquilo ali, aquele cansaço poderia ter vindo, mas quando você chegar lá no final, você não desceu. Na realidade, você subiu, você chegou nos lugares altos e você tomou posse daquela terra que o Senhor já preparou para você. Então, em nome de Jesus, minhas irmãs, vamos atentar para isso, nos colocarmos de joelhos, porque de joelhos, no caminho alternativo que o Senhor nos dá, a gente vence a batalha, aleluia. E Zaqueu foi subir no zimbro. Zaqueu subiu no zimbro, chegou a uma determinada altura, e Zaqueu parou para esperar Jesus passar. Observe que se Zaqueu subisse demais, Zaqueu só ia ver a cabeça do povo andando. Sabe quando você está num lugar bem alto, que você, quando olha assim, só vê aquela multidão, as cabecinhas assim passando? Zaqueu não podia subir demais. Ele também não podia subir de menos, porque Zaqueu, ele era baixinho. Ele tinha que subir na medida certa. Irmãs, vamos descer diante do Senhor
para subirmos até a medida certa. Porque, minhas irmãs, se você subir demais, você vai chegar aqui na igreja e vai começar a dizer: vixe, que palavrinha que o pastor deu. Ixi, aquela irmã ali no Ministério do Louvor. Vixe, fulano na introdução. Menina, tu sabe quem é fulano? Nem te conto. Tu não vai nem acreditar. Sabe o que foi isso, irmãs? Subiu demais. Subiu demais, perdeu o foco. Perdeu o foco de Jesus. Desça. Se isso está acontecendo na vida de alguém aqui, desça. Desça enquanto é tempo. Se alinhe para ver o rosto de Jesus. Se alinhe para quando chegar na igreja dar um glória a Deus, porque você pode estar aqui. Porque você chega e tem um ministério do louvor e toando louvores que sobem a presença do nosso Deus. Porque tem um pastor que se colocou de joelho pela mim, pela sua vida, para nos trazer um capim novo, um capim macio, para que nós fiquemos fortes. Então, em nome de Jesus, cuidado, irmãs, cuidado, porque isso é verdade. Às vezes nós subimos demais e para descer, minha irmã, é um problema, porque muitas vezes a gente não acerta botar o pezinho para baixo. Muitas das vezes a gente despenca lá de cima, aí o problema é maior. Mas, irmã, se você hoje tem passado por uma situação dessa, se prostre diante do Senhor, peça misericórdia a Ele, realinhe os seus passos na caminhada, porque o Senhor, Ele é bom e Ele é fiel. Aleluia! Zaqueu está ali, em cima da figueira, esperando Jesus passar. Aí a palavra do Senhor é muito linda, irmãs. A palavra do Senhor vai dizer assim: ei! Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e disse: coletor de impostos. Oi? Chefe da coletoria. Ele disse o quê? Zaqueu. Irmãs, Jesus é lindo. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Irmãs, você sabe o que significa o nome Zaqueu? Zaqueu significa puro, justo, puro, justo. Jesus chega, olha para Zaqueu e diz: Senhor puro, Senhor justo, desce depressa, porque hoje eu pousarei na tua casa. Alguém dizia isso de Zaqueu? Zaqueu era um homem que vivia errado? Era. Mas Jesus estava ali para lembrar Zaqueu de quem ele era, para lembrar Zaqueu das promessas que tinha sobre a vida dele. Porque naquela época, quando uma criança nascia, não era colocado um nome aleatório, não era colocado o nome da moda, o nome do artista de lá da emissora, aí é um monte de tudinho chamando igual. Não, naquela época, quando a criança nascia, ela era colocado nela o nome da situação dos quais os pais passavam, ou daquela situação que eles almejavam um dia passar. E quando Zaqueu nasceu, os pais dele deram o nome a ele de puro, de justo, e Zaqueu havia se desviado na caminhada. Zaqueu não fazia jus ao nome que tinha, mas Jesus estava passando para dizer a ele: você não é a circunstância que você vive, você não é o que as pessoas dizem que você é aquilo que eu determino que você seja. Irmãs, em nome de Jesus, o copo não está meio vazio, o copo está quase cheio. Pedro, não, irmãs, Pedro não é aquele que negou Jesus, não. Pedro é o homem que, quando pregou para judeus, para gregos, mais de 3.000 almas aceitaram ao Senhor. Irmãs, Jonas é o profeta fujão. Não, irmãs, Jonas não é o profeta fujão. Jonas é o profeta que pregou a palavra do Senhor para uma cidade, e a cidade inteira veio para os pés do Senhor. Esther, órfã, desamparada? Não, irmãs, Esther era rainha de um povo que nem era dela. Raabe, prostituta. Raabe
genealogia de Jesus, porque o Senhor transforma, o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor liberta. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Minhas irmãs, não aceitem. Você não é chamada pelo seu último fracasso. Você não é chamada por aquilo que deu errado na sua vida. Você é o que Jesus diz que você é. Aleluia, glória a Deus, tome posse. Aí o diabo vai dizer: você pensa que você é quem? Que ontem você estava ali e hoje você está aqui. Aí eu digo a você, minha irmã, na música nós louvamos que o Senhor tem a última palavra, mas eu tenho algo para lembrar a sua mente. Ele também tem a primeira, porque lá em Jeremias, capítulo 1, versículos 4 e 5 vai dizer: veio a mim a palavra do Senhor, antes que eu te formasse no ventre materno, antes que eu te colocasse ali, eu te conheci. Antes que você saísse a madre, eu te consagrei, e as nações eu te dei por profeta. Você é profeta do Senhor. Você não precisa de um microfone, de um púlpito. Você precisa viver a palavra do Senhor, e a sua vida vai falar junto àqueles que estão perto de você. Irmãs, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos aprender a ressignificar as coisas. Vamos aprender a dar ouvidos à voz do Senhor, que é a voz que nos chama pelo que somos. A voz do inimigo, que tenta imitar a voz do Senhor, quer te levar para baixo, quer dizer a você que você não pode, que você não consegue, que ninguém gosta de você, que você é isso, que você é aquilo. Não, irmãs, tome posse do que diz a palavra do Senhor para a sua vida. Se alimente desta palavra. Invista em você. Não invista só na dieta não, irmã, nem na academia. Invista na palavra do Senhor, porque você aqui, palavra encucada em qualquer situação que você passar, o Espírito Santo lhe traz a memória e você vai ser vencedor para a honra e glória dele. Aleluia! Por fim, irmãs, para fixar, mais uma vez, de novo, outra vez, todos que viram Jesus dizer que ia pousar, ele não ia passar, ele ia pousar na casa de Zaqueu, todos murmuravam. E pasmem, minhas irmãs, estão pensando que era uma multidão de ímpios? Estão pensando que era um povo aleatório, que não conhecia as palavras de Jesus? Não era não, irmãs. Porque se você voltar um pouquinho, final do capítulo 18, a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus estava no caminho para Jericó, tinha um cego que estava à beira do caminho. E quando Jesus curou aquele cego, o último versículo vai dizer assim: imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Aquele povo que estava murmurando porque Jesus ia entrar na casa de Zaqueu, era o povo que seguia a Jesus. Ei, que é isso, Suzane? Irmã, vamos vigiar. Eu e você. Porque às vezes a gente está aqui na casa do Senhor, adorando, recebendo, levantando a mão e glorificando, mas estamos emprestando a nossa boca para falar da vida de A, de B ou de C. E em nome de Jesus, vamos quebrar isso em nosso meio, em nome de Jesus. Não empreste o seu dedinho
na internet, do Face, do Insta, TikTok, sei lá o que você faça para espalhar desgraça que aconteceu no meio do povo de Deus. Bota o seu joelho no chão, desça ao pó e clame por aquela vida, porque Jesus morreu por ela também. E a palavra do Senhor nos diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. E nós devemos vigiar, porque uma vida cheia da palavra de Deus, uma vida que investe em oração, não tem tempo para estar fazendo as coisas que agradam o inimigo. Sabe por quê, irmãs? Porque não existe uma perna que dobre um joelho em oração e chute para derrubar o irmão. Não tem, não dá. Ou a perna ela vai chutar, ou a perna vai estar dobrada em oração. E nós, como povo do Senhor, escolhemos fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Irmãs, vigie a vida do outro não, vigie a sua. Cuide do outro não. Dele, cuida ele, Jesus. Cuide da sua. A não ser que seja seu filho, que você precisa puxar, né, as orelhas ali. Dar um aperto, dizer, venha. Quantas vezes as minhas orelhas não foram puxadas? Eu não tenho, irmã, a orelha de abano aqui. Não é porque ela nunca foi puxada, não. Porque puxada ela foi. Sabe por quê, irmãs? Porque um dia eu subi demais. Um dia eu achei que eu era demais. Um dia eu era tanta coisa dentro dessa igreja que eu achei que não ia acontecer nada comigo. Mas na hora de descer, irmãs, eu não desci, eu caí. E eu fui, irmãs, uma árvore cortada. Eu fui uma árvore que nasceu para ser frondosa, que nasceu para dar frutos no tempo certo, que nasceu para ser alimentada pelas águas do ribeiro. Mas eu fui cortada. E o inimigo achou que eu ia morrer no deserto. O inimigo achou que ele iria me parar. Porque um dia eu disse, Jesus, eu vou fazer aqui umas contas rápidas. Olha, Jesus, eu não aguento. Quando eu fizer 40, me leva para o céu. Me mata. Sabe por quê, Jesus? Fulano vai ter tantos anos, Cicrana vai ter tantos anos, Beltrano vai ter tantos anos. Eles já vão estar tudo taludinho. Eles já ficam, Jesus, eles já ficam porque eu não aguento mais. Me leva, Senhor. Me leva porque eu não aguento. Eu nunca, irmãs, intentei contra a minha vida. Mas eu tive pensamentos de pedir que o Senhor me levasse. Mas, irmãs, eu tenho algo para dizer a vocês, se você ainda não sabe. Vocês não sabem como o mês de agosto é um mês especial na minha vida. Quando diz assim, bateu a meia-noite no dia 31 de julho, primeiro minuto de agosto, minhas irmãs, o meu coração transborda, o meu coração enche de alegria, o meu coração flutua, irmãs, sabe por quê? Porque hoje eu entendi que eu sou o que Jesus disse que eu sou. Porque Jesus me resgatou. A água do Espírito Santo passou na minha vida. E eu hoje posso estar aqui junto com vocês. Ah, você voltou a subir demais. Não, irmãs, estamos vigiando para ficarmos na altura do rosto de Jesus. Porque dia 15, irmãs, eu faço 44 anos. E para a honra e glória do Senhor, eu consegui chegar até aqui. Eu consegui ver a minha neta, irmãs, eu consigo colocar a minha neta nos braços, eu consigo cantar louvores para a minha neta, eu consigo ver a boa mão do Senhor estendida sobre a minha descendência, porque a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, aleluia. Glória a Deus. Quantos medos, irmãs, quantos temores, quantos bastidores perguntando ao Senhor se eu teria coragem de chegar aqui e falar, porque na minha cabeça o inimigo lançava que eu tinha que saber a expectativa de fora que era lançada sobre mim, para ver se eu conseguiria chegar à altura. Irmãs, aí um dia eu vi que o problema estava em mim. E eu cheguei para Jesus e eu disse, cura minha alma. Cura, Senhor.
todo complexo de inferioridade que você um dia nunca imaginou, mas que eu sei que eu tive. Cura na minha vida. Suzane, você está perfeita? Tô não, irmãs. Porque isso aqui é um aperfeiçoamento até o dia que Jesus nos levar para o céu. Mas, irmãs, por que eu estou falando isso aqui? Porque eu não posso falar da vida de ninguém, irmãs. Eu tenho que falar da minha vida para vocês. Eu tenho que falar daquilo que eu vivo para vocês. Eu tenho que falar que nunca em 44 anos eu imaginei que eu pegaria o microfone, que eu iria iniciar um culto pregando a palavra, cantando na frente de vocês tudinho aqui, com o microfone assim, solando. Nunca. Porque no dia que a Laura mandou eu fazer isso aqui no coral, ó, irmãs, eu estava assim, não. Mas o Senhor, Ele faz. E, irmãs, o Senhor tem feito na minha vida. E Ele faz na sua vida também. Se você, minha irmã, está passando por uma situação de estar dando ouvidos àquilo que o povo tem dito a seu respeito. Se isso tem paralisado você. Se isso tem feito com que você não suba a figueira para ver Jesus. Se isso tem sido uma parada na sua caminhada. Eu convido você nesta tarde a dar um passo de fé. A se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, cura o problema que tem em mim. Para que essa multidão, ela deixe de ser problema na minha vida. Lembre, irmã, traga a sua memória que Jesus, o Senhor, te chamou antes de você ser formada. E lá no livro, irmãs, de Isaías, no versículo 49, vai dizer assim: ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. O Senhor fez menção do seu nome. Maria, Soraya, Maristela, Ana, Joana, Joaquina, Adriana, Anívia, Michele, Leninha, Luciana, Luísa, Ruth e Adelaide. Jesus fez menção do nosso nome. E nós hoje iremos sair daqui, deixando nos pés de Jesus tudo aquilo que o inimigo tentou lançar sobre a nossa vida. E nós iremos sair daqui carregadas de vitória para sermos frutíferas, árvores frondosas nas mãos do Senhor. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.